Olá, eu sou a doutora Ninesh e este é o nosso sexto vídeo. Desta vez eu vou falar um pouquinho, eu queria abordar a parte da medicina chinesa, mas compreender, né, a pandemia e o coronavírus e o que ele traz como sintomas sob o aspecto da medicina chinesa. Sob o aspecto dos 5 movimentos, na verdade, que é uma das abordagens possíveis para compreender a medicina chinesa. Então, em termos gerais, a cosmovisão dos chineses, a forma como eles entendem o mundo, eles sempre têm a ver muito com a natureza, né? E altamente conectada com os fenômenos naturais. Na observação da natureza é que se consegue compreender todas as outras coisas que acontecem no universo, né? Inclusive as doenças, inclusive os sintomas, inclusive o corpo humano, né? E é a partir dessa visão que a gente vai conversar hoje. Então, assim, esses 5 movimentos, eu sempre falo que são como 5 armários, onde a gente consegue enfiar tudo que existe na natureza. Tudo que existe na natureza está em algum desses 5 movimentos. Eu não vou falar de todos agora, que não é o objetivo, mas os movimentos são água, madeira, fogo, terra, que na verdade pode estar no centro, mas se a gente imaginar um círculo, ele continua depois do fogo, e o metal. Esta doença, esta pandemia, é uma doença do movimento metal. Então, assim, é como se de alguma forma toda essa situação que a gente está vivendo faz a gente mergulhar finalmente no movimento metal. Por que eu digo finalmente? Vocês vão entender na explicação, mas é como se fosse que o movimento metal foi sempre o esquecido dessa nossa sociedade, dessa nossa forma de vida hoje em dia, né? É onde a gente quer pular, é a velhice, é o envelhecimento, é a ida para a morte, né? É a maturidade. Então, por aí você já vê, né? A nossa sociedade sempre está baseada num fugir totalmente desse movimento metal, né? Então, assim, dentro desse armário do movimento metal, quem é o órgão fundamental? Cada um deles tem um órgão. Então, a água o movimento água é o rim, né? A gente chama no nome chinês, Shen rins. No movimento madeira é o gan, fígado. No movimento fogo é o Xin coração. No movimento terra é o Pi vaso-pâncreas. E no movimento metal, Chan, é o pulmão, tá? Então, as doenças do pulmão são doenças que estão chamando atenção para o movimento metal. E quem mais está nesse armário do movimento metal? A pele. A pele no sentido de pele, das doenças de pele, mas muito no sentido do contato, do toque, do pegar, do estar junto na pele, né? E esse contato como uma questão de uma relação interior-exterior. Então, assim, a própria respiração como uma relação do que entra e do que sai dentro de mim. Então, assim, o ar que eu inspiro, o ar que eu expiro, né, interno e externo. A pele como uma barreira, uma diferenciação entre eu e o outro. Eu sou a partir da pele para dentro, eu não sou a partir... O outro é outra pele, né? Então, tanto o pulmão, quanto o pulmão feio, quanto a pele nos trazem para essa questão da identidade. E, nesse sentido também, dentro desse armário do movimento metal, está a imunidade. Então, a imunidade nada mais é do que essa diferenciação. Que bicho que entrou, que eu reconheço como externo, e eu ataco ele, eu combato ele, eu coloco ele para fora, porque é uma bactéria, porque é um vírus, porque é um parasita, porque alguma coisa que não me pertence, isso aqui não me pertence, então eu coloco para fora. Então, é essa diferenciação do sistema imune que faz com que ele possa combater coisas externas e se proteger. E são as doenças autoimunes, justamente, a base delas é o não reconhecimento de uma coisa própria, como própria, e entender que aquela célula não é minha, sendo que é minha, e aí eu ataco ela, e aí eu tenho uma doença autoimune, por exemplo. Então, vejam só que interessante, né? Tipo, pulmão, pele, imunidade. A garganta também. Então, esse é um vírus que dá tosse
e que dá dor de garganta. Então, a garganta, como, né, a amígdala como uma glândula para proteção, né, e para imunidade, mas assim, a garganta como um todo, toda essa parte da garganta como uma região cuidada pelo FEI, né, e adoecida pelo FEI, pelo pulmão, pelo movimento metal. Então, assim, é bem interessante essa história do... Primeiro, assim, esse entendimento do movimento metal como... Não tem começo e fim, mas assim, é o final dos 5 movimentos, é o último dos 5 para recomeçar na água de novo. Então, assim, tudo na vida, tudo na natureza, tudo que é matéria, né? Tudo que é do mundo material, ele passa por esses 5 movimentos, por esse ciclo completo. E é completando esse ciclo, indo para a morte, para o fim, para o final das coisas, que pode ser recomeçado um novo ciclo. E isso, assim, nas estações. Então, essa estação do outono, né, para a medicina chinesa. Então, é outono como ida para o inverno, né? E outono também como amadurecimento dos frutos, como um momento no qual tudo que foi feito, conquistado, desenvolvido ao longo dos 5 movimentos chega na sua maturidade no movimento metal. E aí o fruto cai de maduro, as folhas caem e ficam as árvores nuas para ir para o inverno, para brotar de novo na primavera, tá? Esse movimento metal na nossa sociedade é um movimento que é altamente desconsiderado, né? E é o movimento dos velhos. Então, assim, essa também é uma doença que, de alguma forma, o grupo de risco maior são as pessoas velhas, né? Então, eu acho que isso também tem um significado nisso. E o movimento metal, ele também tem a ver com a eliminação, né? Então, é a troca, é o intercâmbio externo e interno e a eliminação, porque na verdade é assim, a eliminação daquelas folhas que caem da árvore, a eliminação do lixo, tudo que tem a ver com lixo tem a ver com o movimento metal. O intestino grosso faz parte, é a víscera acoplada do pulmão, né, para a medicina chinesa. Então, essa víscera acoplada com o intestino grosso é o cocô, são as fezes, é o eliminar, é o digerir e eliminar, acabou, não tem mais nada aqui, não serve para mais nada, e eu posso abrir mão. Então, é o desapego também, né? Então, é a questão de, tudo bem, eu vou eliminar isso que está no meu interior, porque já deu, né? Já teve o suco dele, as vitaminas, os minerais, as proteínas, já comi o que era para comer, o resto é lixo, é cocô, é fezes. E essas fezes, ao mesmo tempo, são adubo para as plantas, adubo para as coisas novas, adubo para o inverno. Quando brotar a primavera, esses nutrientes são usados de alguma forma, né? Então, tem a ver também com desapego, tem a ver também com abrir mão, né? Com passar para a próxima fase, com aceitar essa mudança, né? E também, assim, com finalizar, com completar, com entender esse momento de acabou, né? Tipo, acabou, vamos para uma coisa nova, né? Ele também, assim, é um momento... A energia, cada movimento tem um fluxo de energia, tem um movimento ascendente, tem o movimento do movimento metal, o sentido da energia é descendente e de difusão, né? Então é como se fosse uma ida para dentro mesmo, é uma ida para o fim, é uma ida para o interior, é uma ida para esse isolamento, né? Então, na verdade, uma ida num aprofundamento, é um movimento metal, então assim, um aprofundamento para o metal, né? O ouro, o diamante, aquilo mais querido, mais desejado, mais valioso, a joia interior, né? Então assim, esse metal só pode ser acessado, esse tesouro só pode ser acessado no isolamento, na falta desse contato e no aprofundamento e no interior, né? Então, veja só que são todas essas questões muito claras de sincronicidade com o momento externo de pandemia, de doença do pulmão, de sintoma de tosse e de amígdala. Então, assim, a beleza da medicina chinesa é que ela permite, através dessas metáforas, dessa forma de ver o mundo, entender cada situação. Então, entender que este momento, como humanidade inteira que estamos passando, de reclusão obrigatória,
né, e de olhar para dentro, ele precisa, de alguma forma, não é que precisa, é que seria interessante que esse movimento fosse até o fim, assim, que fosse realmente quanto mais pessoas e quanto mais profundo esse metal se realizar, porque na verdade é como se a gente tivesse vivido muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos como sociedade, entendendo assim o ser humano globalmente, totalmente desconectado desse ciclo. É como se tivesse uma pedra, uma questão que está interrompendo esse fluxo dos 5 movimentos. E que agora esta doença é uma forma de permitir que a gente vivencie em profundidade real, pela marra, pelo si ou pelo sim, o movimento metal. Então eu queria deixar essa reflexão para vocês para este domingo e é isso.